Vanucci, me ouve? Sim, perfeito. Beleza. Estamos startados, estamos online. Vanucci, seja muito bem-vindo à nossa sala. Temos aqui 29 pessoas no nosso chat. Galera, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aí dar 2 minutinhos para a gente se ajeitar na poltrona, para o nosso arquivo carregar. Nossa sala aqui já está bombando. 29 pessoas, viu, Vanucci? As pessoas vão despejar 1 milhão de perguntas para você. Está preparado? Ué, se não tiver, a gente tem um telefone de quem sabe aqui, a Bate-Caverna. Isso aí. E aí, Vanucci? Eu vou dar agora uma boa tarde para as pessoas que estão aí, né? Eucília está aí, Eucília, bem-vinda, viu? Vanucci está dando boa tarde para a galera, Ângela, Renata trabalha com você, né? Thaís, Cláudio, pessoal, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, a nossa live ela já vai começar, estamos finalizando aqui alguns aspectos técnicos, nossa apresentação já entra no ar, e a gente vai bater um papo muito legal. Vanucci, você quer dar um oi para a galera enquanto a gente termina de organizar a nossa sala? Não, ok. Primeiro, queria agradecer aí o convite do Sebrae, né, e tá buscando, né, o compartilhamento dessas informações, de tudo que está acontecendo aí, nessa época de incerteza, né, onde que uma verdade está durando 4 horas. Hoje, uma verdade nunca teve mudando de uma velocidade tão grande. O contexto mundo VUCA nunca fez tanto sentido, né? E agora chegou a hora de ver quem é quem, né? Então é hora de realmente a gente buscar fôlego, buscar energia para colocar em prática uma série de coisas que são necessárias. Então, nesse momento aí dessas lives, de todo esse envolvimento, né, dessa audiência que a gente está buscando, é trazer um pouco realmente de informação, informação relevante, informação que realmente possa fazer diferença na vida das pessoas, né? Nem todas as informações servem para todos, né? Cada um tem seu contexto, cada um tem a sua perspectiva, vamos assim dizer. Eu acredito que a gente vai ter empreendedores que querem empreender nesse momento, empreendedores que estão desistindo de empreender nesse momento, empresários que estão querendo expandir, empresários que estão começando, que acabaram de virar, né? Eu tenho vários depoimentos de amigos, de pessoas que tinham acabado de montar uma empresa. Então, eu acho que esse contexto é muito importante. Como eu não consigo abranger todos, a ideia é que a gente pega uma linha, né? E durante o tempo você vai me fazendo algumas perguntas, algumas coisas, algumas particularidades que o pessoal for te abordar. Ótimo. Então agora estamos postos, né? Eu falo que nossa nave já está ligada e agora é hora de acelerar. E eu queria dar boa tarde para todos os nossos empreendedores desse Brasilzão. Quero começar agradecendo todos os nossos colegas do Sebrae Minas e de outros estados também. Agradecer aos nossos parceiros e principalmente você, empreendedor, porque essa live foi pensada para você que tem visão de águia e quer olhar lá na frente, saber do amanhã. E comigo, vocês sabem, né? Temos várias lives aí e a gente precisa começar com uma reflexão. E a minha reflexão é para você, empreendedor. O que você tem feito de diferente nesses dias? Fluxo de caixa, renegociação de dívida, afastado funcionário? Isso é muito pouco. Chegamos em um momento em que o mercado mudou e estamos sendo conduzidos para um novo mundo totalmente desconhecido. Seria o mundo de Nárnia dos negócios? Um lugar muito distante? Seria então um capítulo de um filme ou um episódio de uma série que você acabou de assistir? Sabemos que agora um novo episódio está escrito e todos nós vamos viver. É como abrir uma porta. Não sabemos o que tem aí nesse mundo novo e o que vem pela frente. Seria um mundo lá depois do arco-íris também? Não sabemos. Será que as previsões estarão certas ou erradas? E neste momento de imprevisibilidade, muitos especialistas e também aqueles que não são especialistas estão tentando escrever um novo mundo dos negócios pós-crise. E como nosso lema aqui no Sebrae é pensar, é buscar informação, lembrando que busca de informação é um comportamento empreendedor. E nós aqui do Sebrae somos fãs do comportamento empreendedor. Quando você, empreendedor, pratica este comportamento, nós nos alegramos muito, porque reduz grandemente a chance de dar errado o seu empreendimento. E para que a nossa tarde de hoje, para essa nossa tarde de hoje, nós preparamos uma live inesquecível. Eu estava dando uma olhadinha aqui no conteúdo dela e eu afirmo para vocês, é quase uma pós-graduação em 1 hora de live. E agora com vocês,
eu vou chamar ele, que é especialista em tudo que está mais moderno, que vai para acontecer. Ele trouxe para a gente. E aí, ô Vanucci, uma coisa que eu tenho pensado esses dias e falado com as pessoas, já já nós vamos saber se os especialistas acertaram ou se erraram. Mas nós estamos, como você disse agora há pouco na introdução, no mundo VUCA. E é muita incerteza, não é assim? Então agora eu vou te passar a palavra, mas antes eu só quero reforçar com a galera que está aí no chat, que o chat já está liberado, as perguntas poderão ser feitas a todo momento, e eu vou fazer para o Vanucci as perguntas durante a nossa live e também ao final. Lembrando também de todos os nossos canais de atendimento. 0800 570 0800. Lembrando que hoje o 0800 ele passa por uma instabilidade, né? Devido agora à liberação do auxílio do governo, o nosso telefone está bombando. Então, assim, não desista, fica firme lá que você já já vai conseguir falar com a gente. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 31998228208. E além disso, o nosso site, que é a nossa plataforma de simples navegação, sebrae.mg. É uma plataforma super simples que vai te levar para todas as nossas soluções que a gente tem para vocês agora, neste momento difícil de Covid-19, que a gente já vai passar. Combinados? Então, todos os recados estão dados, nossa reflexão está feita. O Vanucci já deu um oi para a galera também. Então, agora chegou a hora da nossa live bombar. Vanucci, agora é com você. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos presentes aí. Vamos, nesses 40 minutos aí, tentar passar um pouco do resumo do que já foi publicado. Eu fiz algumas pesquisas e trouxe alguns insights para que a gente possa refletir nessa tarde, né? Aproveitando que hoje é um dia único no nosso país, né, devido à liberação da primeira parte de investimento aí do governo, e acredito muito que os empreendedores, empresários de todo o Brasil, também todos os funcionários, né, colaboradores de diversas empresas, estão querendo essa informação. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, né, meu nome é Gustavo Vanucci, sou pesquisador, consultor, né, também realizo palestras, né, sou administrador de empresas, tenho também mestrado em administração, com ênfase principalmente em comportamento do consumidor, né. Sou especialista em inteligência de mercado e principalmente em produtos FMCG. E aqui eu já queria começar a debater um pouco sobre esses produtos FMCG, né? Se vocês buscarem aí as principais consultorias mundiais, esses são os principais produtos que sofreram um impacto durante a crise, que são aqueles produtos que têm uma alta relevância dentro do lar e uma alta presença dentro do lar. Então, isso me instiga a realmente ser um pesquisador dessa área e tentar trazer algo do que essas consultorias e um pouco também daquilo que eu acredito, ok? Como fonte de informação, quem me conhece um pouco sabe que eu gosto de trabalhar sempre com informações mais oficial possível, informações realmente relevantes de empresas que têm embasamento científico, e aí eu quero compartilhar algumas dessas empresas que fizeram parte desse trabalho que a gente vai estar conversando aqui agora. Quem quiser depois ter acesso a toda essa documentação, pode me acessar aí pelo e-mail ou de outra forma, que a gente encaminhe esse material, que esse material é gratuito e ele está disponível aí, né? Eu acho que se a gente pegar hoje, de cada 10 lives de referência, todo mundo realmente sabe da dificuldade de prever o futuro, mas que entender que isso também passará já é um grande passo, porque a partir daí a gente já começa a ter força para preparar e planejar o nosso futuro, né? Para esse momento que para a gente vai ser único. E aí vem a pergunta norteadora desse webinar, né? Quais são as iniciativas que o pequeno e médio varejo precisam tomar, né? Quero retratar que muitos que estão presentes são consultores, são analistas do Sebrae, são empreendedores, mas também são pessoas que trabalham tanto no comércio, como no serviço, como na indústria. Então, se eu fizer algum exemplo aqui ou do comércio, ou do serviço, ou da indústria, quem quiser colocar um pouco do seu contexto, pode anotar a pergunta que eu tento depois dar a mesma resposta, porém dentro do contexto dessa pessoa. Então, o que chama atenção, né? Em 2012, devido ao movimento grande que a China começou a formar, veio essa frase, que é o novo normal. Então, desde 2012, essa frase vem ganhando relevância e dos últimos 15, 20 dias, ela é uma das frases que vem sendo demonstrada em todas as lives pelos especialistas. Qual será esse novo normal?
Se o comportamento do consumidor vai fazer essa diferença, isso vai depender de qual será esse novo normal. Então, todos estão em busca desse novo normal a partir desse ano, a partir dessa nova crise. E já em busca disso, a Ipsos, que é uma grande empresa, ela trabalhou alguns pontos que depois que nortearam também esse trabalho. Primeiro que todo empreendedor, todo empresário, ele está no momento de entender as atitudes e os medos, né? Então, ter conhecimento, percepção de contenção e duração do impacto da crise são perguntas extremamente importantes nesse momento de Covid-19. Segundo, o impacto financeiro, né, que é outra grande preocupação. Né? Tanto impacto financeiro na vida pessoal, risco para quem, né, é empregado, risco para quem gera emprego, e principalmente como vai fazer a gestão da renda. Em termos de contramedidas, né, inicia uma nova fase de foco em higienização, prevenção, distanciamento social, estocagem e gestão de risco. Né? E, por fim, nessa parte padrão que todo mundo tem um pouco de commodity, né, é o comportamento social. Né? Quais são as atividades diárias que estamos fazendo, quais são os entretenimentos que estamos fazendo e quais são os encontros sociais. E aqui eu queria trazer um exemplo, por exemplo, que a partir do momento que surgiu, dia 16, a necessidade de todos ficarem em casa, a Positivo declarou que seus estoques de notebook, eles se cessaram, em questão de praticamente uma semana, porque houve uma demanda muito grande pelo home office, o que fez que diversos produtos de seu estoque acabassem, né? Uma demanda bem acima do esperado e totalmente imprevisível, né? E de uma forma mais flexível, né? Que é essa questão desse novo consumidor, é entender as categorias que vão ser mais consumidas nesse momento, aquelas prioritárias, o uso de serviços prioritários e principalmente as mídias sociais, que eu acho que agora realmente é o grande teste se as mídias sociais vão fazer diferença na maioria dos empreendedores, na maioria das empresas. Né? De outro lado, a questão da lealdade a marcas, né? A gente viu aí algumas grandes empresas fazendo depoimentos, tomando posição, de uma certa forma sendo bombardeado, de outra forma todo mundo gostando daquilo que se falava. Então chegou a hora de realmente descobrir quem é quem, né? Entender um pouco da demanda de busca de ofertas, da questão de preços, promoções e até mesmo no momento de demissão provocar ao consumidor, provocar as pessoas que realmente gostam da marca alguma sensação, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Max Milhas, que teve que demitir, né, grande parte da sua equipe, e o próprio dono veio ao ar demonstrar toda a sua tristeza em estar fazendo esse ato, mas colocando realmente todos como importante e colocando à disposição para poder indicar, caso queira alguém contratar esses profissionais. Né? E, por fim, entender quais são os canais mais utilizados, principalmente a questão de e-commerce e aplicativo, ou seja, o empreendedor conseguir enxergar como ele vai conectar a sua empresa a esses produtos. Ok? Então a Ipsos fez isso aí e virou um pouco de como eu vou trabalhar aqui hoje com vocês. Né? Quem esteve assistindo a última live que eu fiz semana passada, eu gosto muito desses slides aí. Ele é o modelo dos 3 horizontes da inovação, muito conhecido para quem gosta de trabalhar com inovação, e eu fiz uma adaptação um pouco na nossa realidade hoje. Então, o que o empreendedor precisa levar em consideração nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é eficiência operacional e caixa. Né? Eu acho que é o momento de organizar a empresa, é o momento de sobreviver. Então, hoje, a importância do Sebrae, a importância dos empreendedores, dos empresários, conhecer a empresa. Né? Se antes a gente não tinha tempo, devido ao fluxo, à corrida, o dia a dia, né? Eu acho que hoje a gente tem que parar de ver menos televisão, né? Discutir menos possíveis movimentos de mercado, mas realmente olhar para dentro. Você fez, Júnior, a colocação do empreendedor águia. Eu acho que todo empreendedor tem que ser águia, mas agora está na hora de ser um pouco ema, de voltar para dentro, ver que o mercado não está funcionando e realmente buscar entender a empresa como um todo. Levantar os dados, nós estamos aí na época de provocar os contadores, a elaboração do DRE, de explicar o que é o DRE, como é que está a questão do fluxo de caixa dessas empresas. Então, eu acho que é um grande momento de se aproximar desses especialistas
para realmente entender como vai ser a eficiência operacional deles, como que foi o comportamento dos custos nos últimos anos, nos últimos meses, e assim traçar uma estratégia. Para quê? Para que no segundo momento, né, isso possa virar um novo comportamento, ou seja, ele possa começar a enxergar e ter oxigênio para entender esse movimento de mercado, esse novo mercado. Né? E aí sim, fazer a revisão do seu portfólio de produtos e serviços, entender como funciona. E ao longo do ano, a partir de 360 dias, entender aí como se movimentou o mercado, para onde ele cresceu, para onde ele expandiu, e assim trabalhar os seus movimentos. E por que não, eu já queria chamar a atenção aqui para as fusões, porque nesse momento o mercado também começa a ser comprador. Algumas empresas começam a ver oportunidades para poder investir em empresas locais. E aí o pequeno empreendedor ele passa a ser alvo dessas empresas com maior capital, com notoriedade e liderança de mercado. Em seguida, né, eu queria passar um pouco então, do que é o macro cenário. Não vou detalhar muito, porque eu acho que isso aí já é notoriedade para todo mundo tem acesso às informações, mas só para fazer uma revisão. Né? Então, o primeiro dado que eu queria trazer é a taxa Selic. Foram 37,5% de decréscimo nos últimos 6 meses. Né? Nós estamos numa taxa que para o Brasil nunca houve, né? E a tendência é de queda para os próximos meses. Então, que isso abre uma grande oportunidade e faz com que as pessoas tirem o dinheiro da poupança e tenham interesse em colocar no mercado, o que pode ser muito favorável nesse momento. O segundo informação de macroeconomia é a questão do dólar. Né? E nos últimos 6 meses o dólar aumentou 32%. Né? E principalmente uma alta nos últimos 30, 60 dias. O que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a China ficou um tempo, né, sem trazer esses produtos, né, de uma forma de exportação, e agora que eles retomaram as exportações, o dólar realmente está favorável, o que vai, com certeza, aumentar o custo dos produtos que têm algum tipo de insumo aqui no Brasil com a origem chinesa, ok? E também de outros países, é claro. Mas principalmente a chinesa, que é um grande fornecedor, principalmente na área de tecnologia. E a Bolsa, né, que também teve uma queda de 26% nos últimos 6 meses, né, caindo para 74, 75 mil pontos. O que a gente sabe também que muita gente que tinha recurso na Bolsa, apesar que não é uma perda, porque a gente sabe que a perda só acontece quando há a venda da Bolsa, né, a venda da ação, mas a gente entende claramente que esses empresários, as pessoas que tinham dinheiro investido na Bolsa, eles também estão numa situação, numa sensação de perda muito grande. Né? E o microcenário, que aí começa a entender, aí dentro do público do Sebrae, dentro do público que a gente está conversando aqui hoje, entender, né? Qual o microcenário do Brasil, então? Saiu uma divulgação dos cartões de crédito Elo, e que me chamaram muita atenção. Não tenho um dado mais atualizado, mas ele agora, dia 25 de março, foi a última publicação que eu tenho deles aqui, e eles trazem algumas informações bem interessantes. Né? A primeira informação que eu acho que vale a pena destacar, espera só um segundo, é a questão do dia 25 de março. Como é que é feita essa tabela? Eles pegam a média das últimas 6 semanas, né, de 2020, entre o dia 5 de janeiro de 2022, e calcula qual foi o comportamento de pessoas que fizeram compra através de cartão de crédito e débito. E a gente começa a ver que a partir do dia 16, né, onde começou a quarentena, né, houve realmente uma redução drástica no que tange ao uso de cartão de débito e cartão de crédito. E aí, de forma segmentada, né, a gente começa a ver que o supermercado, apesar de toda a alta, já começa a voltar a uma normalidade a partir do dia 25. As farmácias tiveram uma queda da média, né, de 10%, postos de combustível 43% e assim por diante. E quem está tendo a maior queda de consumo de cartão de crédito nesse momento é o setor de vestuário, né, que está sofrendo o maior impacto no consumo em cima de uma média dos últimos 6 meses. E aí a gente quer entender, então, um pouco separadamente. Então, a gente começa a ver, nessa linha preta, que é supermercado, o pico de compra por volta do dia 19 de março, uma redução por volta do dia 22, né? E aí começa uma normalidade. Conversando com vários empresários do setor, todos eles foram unânimes em falar comigo, que realmente o
o volume de venda voltou a uma normalidade. Houve aquela explosão, né, todo mundo da insegurança, de abastecimento de produto, mas agora o consumo ele está um pouco dentro dos modelos anteriores à explosão do consumo. Mas ainda a gente começa a ver, tanto em todos os setores, como nos demais setores, incluindo supermercados e farmácia, uma queda muito grande que chega a 45%, 67%. Né? E no cartão de crédito a gente vê o mesmo comportamento. Porém, se fizer uma análise do geral, nós temos 45,67 para o cartão de débito e 50,61 para o cartão de crédito, o que mostra que realmente a operação de varejo teve uma queda significante nesse momento. E todo mundo sempre falou do e-commerce, e-commerce é a bola da vez, etc. E também essa empresa, que é a ela divulgou também o impacto da compra do e-commerce, né, via cartão de crédito. Então a gente vê que realmente, na semana lá de 19 a 23, houve um grande consumo de cartão de crédito, mas a gente voltou para a normalidade, volta o dia 23, e depois voltamos a crescer aí até o dia 25. Uma coisa interessante que vem sendo falada muito na questão do e-commerce qual é as categorias de produtos mais vendidos. E, por surpresa, a gente está vendo muita coisa ligada à ginástica. Então, as pessoas realmente estão utilizando esse momento para comprar produtos de ginástica. Muita coisa de brinquedos para as crianças, né? Então, o mercado de brinquedos ele cresceu bastante nesse momento. E também de games, né? Que é o momento realmente dos pais estarem próximos aos filhos, e nesse mundo onde cada vez mais conectados, os games fazem a diferença. Muito bem, né? E a gente começa, então, diante desse cenário micro e macro, a entender um pouco do que está vindo para o futuro. Aqui eu não sou nenhum economista, mas entendendo um pouco do que os economistas estão falando, eu quero trazer os 3 cenários, que até foi alvo de um trabalho divulgado pelo Sebrae recentemente, que a gente começa a entender, então, quais são os 3 cenários futuros, né? Nesse primeiro aqui, a gente entende que após a crise, no momento 5, né, existe uma alta no momento 6, depois uma normalidade no momento 7 e uma estabilidade. Esse é o que a gente chama de momento que todo mundo ganha, onde a demanda cresce para todo mundo e depois ela estagna no patamar que estava antes da crise, né? No momento 2, que é o cenário, né, talvez o mais certo, mas também é incerto, é quando a gente não tem um pico igual ao cenário 1. Né? A gente cresce normalmente, mas o mercado ele se estagna no patamar que estava antes. Esse cenário não é visto como bom, por quê? Porque todas as perdas do momento, eles não são recompensados. Então, acaba que realmente quem teve baixa de volume não foi recompensado por esse cenário que a gente acabou de retratar. E, por fim, o terceiro cenário, onde, mesmo após a retomada, o mercado fica abaixo do patamar anterior, que esse sim é o cenário que ninguém quer, porque aí realmente vamos ter vários problemas econômicos aí para frente. Então, assim, hoje em dia, o desafio é tentar balancear, né, todas essas variáveis e entender o que está acontecendo para que a gente possa descrever esse cenário com maior efetividade. Então, qual é o cenário do Brasil nesse momento? Estamos saindo de euforia e começamos a pensar o que vai fazer, né? Hoje, com esse volume de recursos que está sendo disponibilizado hoje para a economia no Brasil, eu acho que isso já gera um pouco dessa diminuição da euforia, do medo, de algumas incertezas, né? E as pessoas começam a planejar já o que eu vou fazer daqui para frente. Começa a gerar um pouquinho de segurança. E aí eu quero chamar uma metodologia que é muito conhecida para quem já estudou o mundo VUCA, né, que é o ciclo OODA. Né? O que ele traz de conteúdo, não vou entrar em detalhes aqui devido ao tempo, mas é exatamente o quê? Provocar no empreendedor a arte de observar, de orientar, de decidir e agir. E aí a gente entende o momento agora, que é o momento de começar a observar, mas ele está começando a diminuir e agora realmente orientar. Como que você vai querer estar, como a sua empresa vai estar daqui 30, 60, 90 dias. Então, a partir do momento que algumas respostas começam a ficar mais claras, algumas incertezas começam a ser resolvidas, a gente começa a ter um norteador mais seguro. E aí a gente começa a buscar orientação, como devo proceder daqui para frente.
E é isso que eu quero ajudar vocês, a trabalhar essa questão da orientação, para que cada um possa, dentro do seu universo, dentro das suas particularidades, dentro do seu contexto, conseguir tomar as decisões e agir naquilo que for a maior crença, né? E aí eu quero chamar, também quero pedir licença para um grande professor meu, que é o professor Hugo, da Fundação Dom Cabral. Ele fez uma live recentemente, e eu peguei o insight que ele trouxe aí do zoom out, zoom in, né? Que é a visão que eu chamo de uma visão que o empreendedor tem que ter nesse momento, né? Que ele tem que começar a enxergar o futuro, né? Nesse momento, estamos todos essa ápice entre o vermelho e o rosa, então a gente tem dificuldade de enxergar o futuro, né? Mas a cada dia que passa a gente vai começar a visualizar ele de uma forma melhor, né? E depois nós vamos ter que ter foco, fazer aquilo que é necessário, fazer aquilo que é importante para que a nossa empresa consiga crescer e evoluir, né? Em seguida, começar a priorizar, né? Definir o portfólio de projetos, e aqui eu trago projetos como ações e atividades necessárias para que a gente possa crescer a empresa, para que a gente possa desenvolver a empresa e voltar elas para os patamares anteriores. E, principalmente, mobilizar recursos. Não existe negócio sem dinheiro, né? Então, agora, eu acho que uma das principais decisões que o empreendedor vai ter que ter é saber equilibrar aonde que ele vai colocar esses recursos. Então, a importância de, nesse momento, entender qual é o cenário da sua empresa, qual é o cenário do seu segmento e saber mobilizar esses recursos da forma correta, ok? Então, o que realmente está na nossa mão? E aí vem uma pergunta que posso falar que o meu irmão me ensinou isso há uns 10 anos atrás, que ele falava assim: Gustavo, não preocupe com aquilo que não está na sua mão. São as variáveis que você não consegue influenciar. Exemplo, eu vou influenciar a alta do dólar, ou eu vou influenciar a taxa Selic. Então, são variáveis que, nesse momento, elas não podem fazer diferença na minha vida. Eu tenho que trabalhar com elas, sim, mas eu tenho que focar naquilo que é importante para o meu negócio. Então, hoje, a primeira dica que eu posso dar para quem quer empreender, para quem quer sair dessa crise, é realmente entender o que está na sua mão. Quais são as variáveis que dependem exclusivamente de ações que você pode colocar no dia a dia, né? Então, o que vai definir esse sucesso? Eu vejo muita gente falando em dinheiro, eu vejo muita gente falando em recursos, mas para mim é a cultura organizacional, né? Empresas que conseguiram entender, que já vem praticando essa cultura, que já vem trabalhando a base de softwares de gestão, de processos internos, de pessoas, essa empresa com certeza vai sair um pouco mais rápido do que outras que não fizeram, né? Ou seja, ela tem uma agilidade maior no processo de decisão. Então, nesse momento, que é o que a gente vê, que as empresas que têm uma evolução na sua cultura organizacional vão conseguir sair um pouco mais rápido desse cenário, um pouco menos arranhada, vamos assim dizer, né? E aí eu quero chamar a atenção para quem me conhece também sabe do valor que eu dou para o Google, e o Google ele fez a revolução dos micros momentos, né? Que é o momento que eu quero fazer, o momento que eu quero ir, o momento que eu quero comprar e o momento que eu quero saber, e chamar a atenção que, além disso, né, além de entender esses micros momentos, a importância de entender o que pode impactar no seu negócio. E aí eu trouxe aqui um slide da Kantar. Para quem não conhece a Kantar é uma das maiores empresas de pesquisa de comportamento do consumidor no mundo, né? Eu, particularmente, gosto muito e retrato muito, assim, compartilho muito do que eles pensam, uma forma de pensar igual a minha pessoa. E aí ele chamou atenção para alguns pontos. O que mudou mais nesse momento foi a frequência, né? Aqui, por exemplo, eles conseguiram captar uma ida a mais do consumidor final no varejo, né? Que é a frequência. Mas eles também captaram que o ticket médio caiu 1%. Ou seja, que as pessoas estão indo com maior frequência, mas comprando menos. E que, dentro desse volume médio, o volume médio cresceu 2% unidade e o preço médio dos produtos cresceu 4%. E aí, fazendo esse dado, o valor está crescendo em torno de 8% devido a esse aumento de frequência, né? Então, que hoje, o que eu quero dizer? Não basta só abrir a empresa, igual a gente vê essa briga, né? Se abre ou não abre as empresas, mas é garantir uma frequência de pessoas no ponto de venda. Eu acho que esse vai ser, para mim, o grande desafio quando o mercado abrir,
né? Quantas pessoas eu vou ter por dia, como eu vou fazer para atrair essas pessoas, e não só em termos de aumento de preço, aumento do ticket médio, mas realmente conseguir atrair essa pessoa para o ponto de venda, atender com o melhor atendimento possível e fazer com que realmente ela leve para casa da necessidade. E quanto maior a frequência, maior a taxa de sucesso e o menor risco, né? Queria só chamar 2 detalhes para essa publicação aqui da Canta, que nesse período também de janeiro e fevereiro, ela identificou que a busca por alimentos saudáveis vinha crescendo 27% e produtos de limpeza vinha crescendo 22%. São 2 destaques que eles fizeram. Só pedir licença aqui para rodar água. E a Canta também divulgou alguns pontos da sua análise, né, do início do coronavírus. É o crescimento de categorias de alimentos, pão industrializado, linguiça e salgadinho, absorvente higiênico, papel higiênico, sabonete, né, esponja de aço, detergente, sabão de pedra e bebidas, suco pronto, cerveja e refrigerante. E aqui eu quero chamar a atenção que o refrigerante era uma categoria que vinha caindo em diversos segmentos, tanto no varejo alimentar, no autosserviço, como também no cash and carry. Então, quer dizer, é uma retração de algumas categorias que vinham mudando, ou seja, o comportamento do consumidor mudou realmente, né? E outras categorias que tiveram queda, né, como leite fermentado, iogurte, sorvete, que demonstram não ser tão importante para o consumidor nesse momento, né? Então, a gente chama a atenção que algumas categorias vão ter acréscimo, alguns segmentos, né, e outros não. E isso é um comportamento que cada segmento tem que observar dentro da sua vizinhança, dentro dos seus clientes, né? Porque um cliente que trata a classe C, D, o comportamento é totalmente diferente do cliente que trata a classe A, B. Então, isso é muito importante nesse momento, entender o seu negócio e não ficar entendendo o que os outros falam, o que acontece em outros estados, outros países, mas sim entender aquilo que realmente está acontecendo na sua região. E aí o Canta também trouxe alguns dados interessantes de hábitos que estão começando a mudar, né? Numa pesquisa que eles fizeram recentemente, 78% estão saindo somente para o necessário. Então, realmente, o fluxo de pessoas diminuiu muito no mercado. 71% deixou de ir a shopping, parques, etc. Né? Esses 6, 7%, eu falo, brincando aqui um pouco na Lagoa da Pampulha, são as pessoas que ainda continuam indo, andando na lagoa, indo aos parques, mas que realmente vão ter mudanças a partir desse momento, segundo o prefeito Calil aqui de Belo Horizonte. Né? 68% deixou de ir em restaurantes, lanchonetes, apesar que para mim esse número é bem maior, mas foi um dado que eles conseguiram captar, e apenas 7% pediu comida por delivery. E aqui eu queria retratar que não é 7%, é um aumento de 7% dentro das pessoas que já pegavam a comida por delivery. E aí primeiro vem entender então o que são esses micromomentos. E aí eu queria chamar a todos a uma reflexão. Que todo empreendedor, nesse momento, independente do seu negócio, independente do seu produto ou serviço, ele tem que entender aquilo que afeta um micromomento. E aí eu quero tentar exemplificar, como, por exemplo, na rotina das mulheres, na rotina dos homens, e um comparativo que a Canter traz também. Então, por exemplo, eles entendem que dentro da rotina das mulheres, elas vão ser afetadas o consumo de sabonete líquido, maquiagem, creme dental, cuidado íntimo, e assim por diante. Por quê? Porque percebe que, exemplo, a mulher usa muita maquiagem para sair de casa, né, para ir numa festa, para ir num evento, etc. Então, a possibilidade dela utilizar essa maquiagem e consumir uma maquiagem nos próximos dias está sendo muito reprimido. Então, acaba que nesse momento, tem uma queda muito grande. Né? Em compensação, o creme dental, se antes, né, não que a pessoa deixe de escovar dente e vice-versa, mas ficando em casa, a tendência é usar muito mais do que antes. Então, acaba que vão ter comportamentos que vão ter o maior uso daquele produto ou serviço e vice-versa. Então, cada um tem que entender o meu produto impacta o quê, em qual micromomento do meu consumidor. E isso que vai fazer toda a diferença nesse momento que retomar. Sabendo quais são os micromomentos, sabendo aonde você pode ativar o seu cliente, eu acho que isso vai ser um grande diferencial daquele empreendedor que realmente parou, pensou, pesquisou e começou a agir. Então, conheça os micromomentos, tentem entender qual a diferença que o seu produto ou serviço faz no dia a dia dessas pessoas.
ok? Júlio, eu vi que você mexeu um pouquinho, você quer fazer alguma pergunta ou posso seguir? Pode seguir? Então, muito bem. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas mudanças significativas, eu quero só resumir aqui exatamente o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, olha a visão da Cantor aí que eu comungo dessa visão. Lâminas de barbear, né? A partir do momento que você tem uma tendência, né, no Brasil, 32% dos homens dizem que fazem a barba por razões profissionais. Com menos reuniões presenciais, qual será esse impacto? Né? Apesar que nós estamos numa live aqui, a tendência da live é todo mundo fazer barba, igual o dia a dia normal, mas a gente não faz live todos os dias. Então, a tendência de esse comportamento do home office, esse comportamento do isolamento social, ele vai impactar diretamente no segmento de lâminas de barbear, nos cuidados com cabelo, desodorantes, em todas as linhas. Eu acho que essa é uma análise que eu acho que todos têm que aproveitar o insight da Cantor e trazer isso para dentro do seu negócio, ok? Muito bem, então para a gente poder finalizar, né, e entrar aí já no mundo direto do pequeno, micro e empresário, né, das pequenas empresas, é entender um pouco então do que está na parte interna de vocês. E aí quais são as dicas que eu quero trazer? Primeiro, financeiro, né, capital de giro, né, para sobreviver todo mundo já sabe, mas eu queria também chamar a atenção do capital de giro para aproveitar as oportunidades. Vamos ter diversas oportunidades, diversas liquidações, diversos momentos de compra e de consumo, como também vão ter um aumento de preço. Então, ter um recurso extra para, nesse momento, aproveitar as oportunidades e fazer negócio, além do capital de giro, também é uma dica estratégica. Né? Conheça seu negócio. Como eu falei na abertura, saiba quais são os indicadores que o mercado avalia no negócio. Vou dar um exemplo da minha empresa. Né? A partir do momento que começou todo esse movimento, o que eu fiz? Liguei para o meu contador, pedi para fechar o balanço, fiz análise de DRE com eles, né? E fui verificar qual é o volume de dinheiro que está disponível para mim. Então, a partir do momento que eu entendi dessa necessidade, eu mandei, fiz as solicitações ao banco para saber quais garantias que vocês estão precisando. Né? Consigo um empréstimo? Qual o valor? Né? Então, tudo isso, acho que nesse momento é muito importante fazer esses balanços, atualizar seus dados e preparar, porque no momento de necessidade, fazer toda essa parte documental para poder entregar para os bancos, né? Isso requer tempo. Então, aproveite esse tempo agora para organizar essa documentação e ficar pronto para poder atender aquilo que for demandado. Né? E, principalmente, saiba as informações da sua empresa. Por quê? Porque em caso de fusão, né, em caso de você realmente ter desejo de vender o negócio ou abrir, mudar, né, de segmento, pode ser uma oportunidade de pessoas que realmente têm interesse. Outro dia eu vi um grupo de empresários que mexem com material de construção, que eles falaram, olha, eu não queria falar, mas querendo ou não, com certeza eu vou expandir minhas lojas para algumas cidades que vão ter alguma dificuldade de expansão. Então, os micro, pequenos empreendedores podem ter dificuldades, eu tenho interesse em investir. Então, acaba que nesse momento pode ser também uma saída para aquele que se encontra no maior nível de dificuldade. Né? Então, invista tempo para organizar seu negócio. Então, procure contadores, consultores, especialistas, e por que não o Sebrae? O Sebrae tem muita gente também que pode auxiliar nesse momento aí de organização de toda essa documentação. Ok? E aí, para quem não está envolvido muito com a parte de finanças, eu fiz aqui um mini DRE, um DRE justo, simples, mas para alavancar alguns pontos. Né? O governo protelou a questão de impostos. Então, a primeira ação é essa, entender que os impostos a gente ganhou um tempo para poder pagar. Então, isso nós não temos mais nada que fazer, simplesmente implementar. Né? O custo da mercadoria vendida, né, eu vou deixar isso para a quarta ação. Qual seria a segunda? Despesa com pessoal. Né? Hoje é dia de pagamento, né? A maioria dos empresários, aí, acredito que já tomaram suas decisões, ou abriram mão do capital pessoal, ou fizeram empréstimo para sua empresa, ou deram férias, fizeram algum ajuste para poder estar reduzindo o impacto da despesa com o pessoal dentro da sua empresa. Né? Aluguel, né? Uma grande preocupação do empreendedor e do empresário é a questão do aluguel. Né? Muito dos donos, proprietários de estabelecimentos comerciais,
já estão abrindo mão, renegociando prazos, levando essa despesa para o futuro, e até em alguns casos também reduzindo, né? Eu tive um depoimento do pessoal do shopping center, por exemplo, que o shopping já abriu mão de todos os lojistas o pagamento de aluguel no mês agora de abril, né? Então, quer dizer, sabendo dessa dificuldade, não abriu mão do condomínio, mas a taxa de aluguel já foi aberta. Então, quer dizer, muita coisa vai acontecer, muita mudança, principalmente no que tange aluguel, né? E, por fim, outras despesas, que aí cada um tem as suas, né? E cada um tem que começar a rever o que precisa ser feito. E, por fim, o custo da mercadoria vendida, que eu deixei por último, só para entender o seguinte, que essa é a parte mais difícil e mais estratégica. Mais difícil porque falar que não vai pagar é fácil, né? Mas mais difícil porque se você não pagar, você também não vai receber novos produtos que estarem faltando. Então, é um momento realmente delicado de conversar, de ser transparente, de saber selecionar seus fornecedores, entender que os pequenos, né, eles têm uma prioridade no pagamento porque eles tendem a depender mais desses recursos. Então, aqui eu posso falar que é a parte mais estratégica dessa negociação, desses 5 pontos para a sobrevivência aí das micro e pequenas empresas. Ok? Depois, descubra qual é a sobrevida no seu negócio. Foi o que eu fiz aqui também na minha empresa, né? Que é entender, no curto prazo, quanto de capital eu preciso para sobreviver e honrar com meus compromissos, né? No médio prazo, 90, 180 dias, qual que é a sobrevida que eu preciso? E no longo prazo, 180 dias. Porque quem não fizer esse estudo, ou pode ser pego de surpresa, ou pode perder a oportunidade de fazer algum capital, né? Principalmente para quem quer captar recursos junto a bancos ou pessoas mais próximas, né, que possam emprestar recursos aí, principalmente que acontece muito no interior, sabendo qual é o valor real, isso facilita muito a negociação e aonde você vai investir esse recurso daqui para frente, né? Então, eu selecionei algumas dicas, né, que é a postergação de impostos, que eu já falei, negociação com fornecedores, alavancagem financeira, né, hoje em dia o banco está emprestando aí 3,5% mais CDI, né, geração de caixa para manter funcionário, antecipação de recebíveis, quem tem cartão de crédito, é uma hora, de repente, de verificar uma taxa, de trazer tudo isso para o valor presente, tomada de linha de crédito, hoje, por exemplo, o BDMG está trabalhando com capital de giro 0,41% ao mês, mais 5% ao ano, o que dá mais ou menos aí 8 a 9%, uma taxa que nunca teve disponível para os micro e pequenos empresários de capital de giro. Então, são dicas financeiras que eu compartilho com vocês. Outras alternativas, né? Hoje o governo liberou 0 de IOF, então todos os empréstimos de financiamento nos próximos 90 dias não vão ter cobrança de IOF, né? Carência aí de 6 a 12 meses para começar a pagar os empréstimos, prazo de pagamento até 30 meses, né? No caso aí de capital de giro e empréstimos de ativo, né, para compra de ativos, financiamento da folha de pagamento com redução da taxa Selic de 3,75 e ajuda de custo adicional sem cargo. Ou seja, o que seria isso? É você conseguir recursos de premiação para a sua equipe sem pagar encargos. E também é uma oportunidade de garantir um salário para essas pessoas e sem incidência de encargos trabalhistas, né? Na parte de RH, né, fica a dica como foco nas pessoas. Você não vai conseguir reverter essa situação sozinho, né? Então, tente manter sua equipe, dispensar nesse momento, a gente sabe que isso vai acontecer, mas trate isso como seja a última das possibilidades, porque se demitir é caro, contratar é caro e manter também é caro. Então, nesse momento, a gente vê que manter é mais caro, é mais barato que demitir e contratar. Então, faça todos os esforços para manter sua equipe, isso para a gente faz toda a diferença. E não é só manter a equipe, né? É fazer com que eles tenham a garantia das necessidades básicas e fisiológicas. Como? Ter informações corretas, ter informação transparente, mostrando para eles a preocupação com o bem-estar e a saúde deles. Isso tudo faz com que ele engaje mais na sua empresa, acredite que nesse momento de crise ele pode contar com ela. Com certeza isso será um benefício para a sua empresa, né? E aí eu queria trazer uma dica que eu tive recentemente na Alemanha, a gente foi visitar a Amazon, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o plano de produtividade de premiação dos funcionários, dos colaboradores da Amazon. E eles trabalham esses 3 pilares: produtividade, qualidade
e saúde. Então, a gente começa a ver a importância desses 3 pilares no dia a dia das empresas. Trabalhar, aumentar a produtividade para ter eficiência operacional, qualidade para não gerar retrabalho e a saúde da equipe, que aí vem a motivação, tanto a saúde, vamos colocar assim, a saúde física, né, mas também a saúde emocional. Né? Então, esse é um ótimo momento também para a gente entender quem são as pessoas que a gente pode contar. Então, a gente vai poder realmente observar os empregados, empregadores, parceiros, que realmente somam e estão com a gente nesse momento de crise. É o momento da verdade, de conhecer você, empreendedor, você se autoconhecer, porque nesse momento que a gente realmente sabe a força que a gente tem de transformar um momento, né, de crise em oportunidade e fortalecer a equipe, né? Principalmente tratar a questão da liderança e o engajamento. Né? Alternativas que a gente tem, né? Aí eu já falei que é a garantia do emprego, né? Uma dica aqui também que tem de alternativa, reduzir para um turno. Eu estou vendo várias empresas trabalhando, pega a sua equipe, uma equipe trabalha no dia 1 e uma outra equipe trabalha no dia 2. Reduzindo os horários, né? Principalmente supermercados já reduziram os seus horários. Tudo isso para quê? Para dar maior qualidade de vida para essas pessoas, garantir o emprego e garantir o atendimento. Então, isso que aconteceu com os supermercados, com as drogarias, hoje, acho que é uma ótima dica para quando retomar. Né? Eu estive conversando com alguns empresários de Varginha, por exemplo, e eles estavam discutindo isso. Será que não vale a pena começar só na parte da manhã, a retomada de abertura das lojas, e depois ampliar para o dia todo? Então, eu acho que isso é realmente uma dica importante, mas pode variar de negócio para negócio. Né? Reforçar a atenção com os colaboradores, clientes, sociedade, já falei, e compartilhe e delegue as decisões. Nesse momento, os empregados querem saber o que está acontecendo. Então, nesse momento, transparência e saber delegar é fundamental para você ter tranquilidade e gestão da sua equipe. Né? Mas mais do que isso, né? Não basta ter esses sinais todos, né? É saber direcionar o leme para a direção correta. Então, é hora realmente de assumir a regra do jogo e colocar em prática. O terceiro ponto é a questão do supply chain. Né? Hoje em dia, a falta de produtos e componentes chineses... Saiu voz. Júnior? Isso. Gustavo, está chegando algumas perguntas aqui. Vamos dar uma pausa para a gente fazer umas perguntinhas? Claro. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, o Denis Magela, ele fez uma pergunta para a gente. Olá, Gustavo, qual a sua avaliação de um aumento de apenas 7% do índice de pessoas que pediram comida por delivery? Ele não está baixo em relação ao volume. Empresas de alimentação que estão com uma estratégia de atendimento por delivery. Repete, por favor, só para mim entender o contexto. Eu entendi os 7%, só para... Qual a sua avaliação do aumento de apenas 7% do índice de pessoas que pediram comida por delivery? Parece que o número, esse índice aí está muito pequenininho. E aí ele vem falando assim, ó, ele não está baixo em relação ao volume de empresas de alimentação que estão com essa estratégia do atendimento por delivery. Então, o número de empresas que estão oferecendo isso são praticamente todas. Mas parece que o Denis trouxe para a gente que o aumento foi de apenas 7% nos pedidos. É o seguinte, Denis, eu não posso falar pela metodologia da Kantar, porque não sou eu que processo ela metodologicamente, mas vou passar o meu entendimento e a minha visão. Tá? Quando a Kantar ela faz essa pesquisa, ela começa a entender o seguinte, que 7% das pessoas que nunca antes compraram alimento delivery, iniciaram compra delivery, ok? E querendo ou não, todo mundo sabe que essa é uma compra de luxo, que poucas, a classe A, B, tem acesso a esse tipo de compra delivery, que são produtos com, exemplo, hambúrguer, um pouco mais caro, etc. Então, o que acontece? Acaba que as pessoas tendem a ir ao supermercado e fazer as suas compras, deixando para o delivery alguma coisa pontual. Então, não é que teve as pessoas que já compravam delivery continuam comprando e talvez com maior frequência. Isso faz com que o sucesso do delivery cresça. No entanto, as novas pessoas que nunca compravam delivery, 7% já começaram a fazer essa compra delivery, a utilizar. Exemplo, eu tenho depoimentos de pais que nunca fizeram compra de supermercado delivery e agora já estão fazendo compra de supermercado delivery pela primeira vez.
Então, acaba que essa é uma migração natural que vai acontecer. Mas é um sentimento que você pegar a pesquisa foi feita em janeiro e fevereiro. Então, a tendência é que em março ela comece a crescer e assim por diante em abril. Mas a gente tem que entender que cidades do interior, a disponibilidade de internet é baixa, a proximidade faz com que as pessoas aumentem a compra física, né? Nós temos que entender aí, eu não sei especificamente, mas, por exemplo, em Minas Gerais, 600 municípios em Minas Gerais têm menos de 5 mil habitantes, onde a compra por delivery ela já não é tão frequente igual uma capital, né? Então, tudo isso faz com que esse número seja amplo, mas ele não impacte tanto no dia a dia do e-commerce. Então, eu acredito que a linha de raciocínio seria por aí. Ótimo. Muitíssimo obrigado. Vamos agora para mais uma pergunta. Fabiana Rocha, na verdade, não é uma pergunta. Ela quer uma dica sua. Que dica você pode dar para os empresários da hotelaria e atrativos naturais, que estão 100% todos aí parados? Fabiana, primeiro obrigado pela pergunta. Eu acredito que a Fabiana deve estar falando ali um pouco da área ali dela ali, que é o sul de Minas, principalmente a Serra da Canastra. Esse eu posso falar que realmente, nesse momento, é um momento eu falo, de muita incerteza, né? Mas eu acho que, de repente, investir na internet, melhorar o relacionamento com os antigos usuários, né? Promovendo, já que esses usuários vão partir do princípio que eles já tiveram uma boa experiência, né? Então, quer dizer, quem tem aí uma lista de clientes do passado, fazer essa organização, fazer o contato com essas pessoas, convidarem para visitar a página na internet, gerar um cupom de desconto para que essas pessoas possam, assim que retomar o mercado, voltar. E isso começa a fazer um efeito booking, né? Ou seja, começa a encher as diárias futuras, de repente a partir de agosto, a partir de setembro, que é o momento aí que eu acredito que a gente vai ter uma retomada aí de uma forma mais ampla. Então, na verdade, nesse momento, se organizar, se preparar financeiramente para esse momento de crise, porque ele requer algumas variáveis que não estão na nossa mão, que é a questão do poder de ir e vir, né? E depois nós vamos passar por estágio de insegurança, do estágio se vale a pena ou não lazer, se lazer é importante nesse momento ou não. Possivelmente as férias de julho não vão acontecer esse ano, né, devido a esse momento de recesso que a gente já está vivenciando. Então, eu acredito que os 15 dias de julho já acabaram. Então, eu acho que o grande importante é recuperar aqueles clientes que, por hora, já conheceram seus estabelecimentos e possam retomar essas negociações, fazendo com que eles voltem através de promoções, através de uma oferta de um produto ou serviço mais vantajoso. Ou que mantenha o preço, mas que eleve a qualidade do serviço a ser entregue. Também talvez seja uma grande estratégia. Ótimo, muito obrigado. Eu queria também aqui, olha, mandar um abraço para a Jacutinga. Euclides Nascimento está aqui marcando presença com a gente. Fernando Barbosa de São Pedro da União, aí no sudoeste de Minas. Fabiana falou aí para a gente, o Capitólio, Serra da Canastra, né? Essa galera toda aí da região do Lago de Furnas, está todo mundo parado mesmo, né? E eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Não é nenhuma pergunta, é um posicionamento do Danilo Donato. Boa tarde. Gostaria de saber quando os bancos já estarão financiando a folha de pagamento. Consultei o meu banco e eles ainda não estão sabendo orientar como usar o crédito com taxa de 3,47%. Esse é o Danilo, eu falo com você que realmente é uma pergunta que nem eu sei. Eu acho que realmente é só acompanhar com os contadores, né? Eu acho que, infelizmente, o nosso governo não é tão ágil igual em outros países. A burocracia aqui ela é grande, né? E também não é só ter disponibilidade, é também saber se você tem o direito, né? Outro dia eu estava discutindo se, por exemplo, os empreendedores, né, que têm Prolabore também não teriam direito a esse recurso, uma vez que ele se trata de folha de pagamento e é recorrente por você ser um executivo, né? Então, acho que são várias perguntas ainda que não tem, mas realmente eu ainda não sei quem conseguiu ter acesso a esse recurso, sei que ele está para ser publicado, não sei se de repente no Sebrae, aproveitando o dia de hoje aí, se teve alguma novidade no dia de hoje, mas eu sei que até ontem realmente eu não tive nenhuma notícia
de como isso procedeu ou se realmente já houve liberação desse processo. Ótimo, muito obrigado, Vanucci. O Danilo Donato, a gente também está na expectativa, estamos acompanhando todos os canais do governo. Assim que isso for liberado, a gente vai dar notícias aqui, né? Isso já está regulamentado e a esperança que a gente tinha é que isso estaria disponível nesta semana. Como a semana começou ontem, a gente está aqui já muito ansioso, aguardando a liberação deste recurso, desse empréstimo para a folha de pagamento. Juruáia também está aí com a gente, a Ângela, Thaís Terra, ela trouxe para a gente aqui, ó. Que dica você pode dar para as empresas do setor têxtil? As vendas caíram, por mais que hoje usamos as ferramentas online. Vamos lá. A questão das ferramentas online no mundo de vestuário, eu acho que o vestuário, com a compra, não é tão recorrente. Roupa íntima, se eu não me recordo, as pessoas compram em torno de 7 conjuntos por ano e visitam 2, 3 vezes a frequência de compra ao longo do ano aí com 2, 3 peças. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento eu vou dar uma dica aqui que já é eu falo, esqueci o nome quando a gente dá fala o que acontece no cinema antes, eu esqueci o nome agora, o spoiler. O spoiler do que eu vou falar aqui para frente, mas é o quê? É investir tempo no estoque. Eu acho que um dos grandes desafios que vocês têm é aproveitar essa parada para poder organizar o estoque de vocês, né? Tanto estoque de matéria-prima como estoque de produtos acabados. Eu acho que isso vai fazer a diferença na retomada, né? E dentro dos 4 P's, o que eu vejo nesse momento é a promoção. Eu acho que a promoção, muita gente confunde promover com ofertar, né? Eu acho que as pessoas têm que saber bem a característica do que é oferta e do que é promoção. De uma forma bem simples. Ofertar é realmente abaixar o preço, é diminuir o estoque e gerar receita rápida, né? E no caso de promover, não. Promover é, assim, trabalhar o marketing, trabalhar um contexto, trabalhar de forma que a pessoa perceba valor naquela proposta, naquele produto, e aquilo surge uma nova necessidade de compra, porque nesse momento o esforço de impactar no processo decisório, ele está muito maior, porque as pessoas no momento de segurança, elas voltam às necessidades básicas, né? Principalmente as sociais e fisiológicas. Então a questão do vestuário, ela vai passar para um próximo estágio, que é quando a gente começa a liberar a questão social. E o vestuário está muito liberado nesse terceiro estágio. Então, eu acho que, nesse momento, o que a gente pode falar a curto prazo seria realmente investir nessa questão de estoque, sobrevida, capital de giro e começar a trabalhar essas questões de momentos de consumo, para que possa aumentar o relacionamento com esse público, para que mais rápido, de uma forma mais rápida e mais rasteira, ele possa realmente, na hora de tomar a decisão, lembrar da sua empresa e assim fazer o consumo dela. Excelente colocação. Vanucci, um abraço também para o Carlos Araújo, que está em Divinópolis, também marcou presença aqui com a gente. A Fabiana pergunta para a gente também: há impacto na fruticultura, especialmente na banana? Alguma pesquisa sua sobre a bananicultura aí recentemente? Olha, da parte de produtos hortifrutos grangeiros, né? Eu tive visitando o Ceasa, tive visitando algumas lojas, tanto supermercados como os hortifrutos. O que eu percebo é a diminuição na entrega, né? Os produtos estão acabando com uma velocidade maior. Especificamente no caso da banana, o que eu posso dizer é que as bananas elas estão chegando com uma qualidade inferior. Não sei dizer se é por causa da alta demanda e está sendo cortado um pouco mais cedo, né? E aí chegando menor e mais verde, ou se é um momento de alta produtividade. Então acaba que isso faz com que a gente entenda. Mas para mim, nesse momento, realmente pegar os clientes que estão já garantindo a compra do produto, né? Garantir o relacionamento de forma a garantir a entrega, né? Porque hoje os supermercadistas querem essa garantia, para não ter que perder tempo fazendo novas pesquisas, buscando novos produtos em outras regiões, né? E o momento também de ampliar, porque acaba que, como se tiver alguma falta, alguma particularidade específica, fazer com que a sua região ou esses produtores sejam lembrados. Eu estou vendo, por exemplo, um trabalho muito grande de um projeto que também o Sebrae já apoiou há muito tempo, que é o pessoal do Jaíba, eles vêm divulgando com uma certa frequência,
né? Imagens institucionais do Jaíba nas redes sociais. Eu acho que, de repente, nesse momento, levar o propósito, levar o diferencial competitivo para que o consumidor tenha acesso a esse diferencial, de forma que as pessoas começam, primeiro, pegando um pouco da região dela lá, que é Delfinópolis, entender o que é o projeto de Delfinópolis, o projeto da banana de Delfinópolis, quais são as características organolépticas, a questão da doçura, do tempo de prateleira que ela tem. Isso tudo fortalece com o consumidor, sabendo desse diferencial, volte para o supermercado, volte para esses locais de compra, solicitando aquele produto que contou aquela história que eles querem tanto experimentar. Eu acho que dentro desse contexto é uma ótima oportunidade para isso, já que as pessoas estão mais atentas, estão frequentando as redes sociais com maior frequência e maior tempo de disponibilidade em busca dessas novidades, em busca desses entendimentos. Eu acho que fazer essa campanha do bem, de repente, pode ser uma ótima oportunidade de aumentar a capilaridade das marcas entre as redes sociais. Excelente. Você posicionou agora há pouco para a gente sobre aí o ramo da confecção e do vestuário, né? A Lucilene Moura, ela trouxe para a gente aqui para você falar um pouquinho sobre lingerie. Lingerie está nesse grupo que você falou agora do vestuário, ou você tem alguma dica para falar um posicionamento sobre lingerie especificamente? Então, a especificidade que eu dei foi exatamente ligada à lingerie, né, que é o consumo de 8 peças por ano e 2 a 3 frequências de compra. Né? A gente sabe que quando uma mulher está sexualmente ativa, a compra dela aumenta, né? E quando não está, a compra, a frequência diminui. Né? Esses são estudos do Instituto IEM de inteligência de mercado e várias pesquisas que, inclusive, eu já participei também. Então, o que a gente começa a entender? Eu acho que nesse momento, querendo ou não, a não ser os casais, mas assim, as relações sexuais, aquilo que estimula a compra, o relacionamento social, ele está em queda. Então, acaba que nesse momento, realmente, a compra de lingerie, ele não vai estar em alta. Né? Eu acho que nesse momento inverter, né? É fazer com que os propósitos das marcas cheguem até o conhecimento dessas pessoas. Porque essas pessoas, a partir do momento que voltar para a sociedade, elas voltar mais dispostas, mais alegres, mais felizes. E, de repente, a questão da lingerie, que deixa a mulher mais segura, deixa a mulher mais, como é que fala? Preparada, né, para ter uma segurança social, isso tudo faz diferença no dia a dia dela. Então, eu acho que nesse momento é aumentar o relacionamento em contato com ela, não preocupando tanto com a venda, mas sim preocupando em gerar informação, gerar relacionamento, porque é questão de tempo. E também a dica de ter uma seguridade financeira para passar esse momento que realmente ele não é favorável ao consumo de vestuário, principalmente lingerie. Ótimo. A Fabiana Rocha, agora ela é porta-voz de um produtor lá do queijo canastra e trouxe para a gente a seguinte pergunta. O queijo canastra ele tem um preço com valor agregado um pouco maior, a gente sabe disso. Você acha que o consumo de queijo ele vai cair? Vou lá. A questão do queijo cair, eu acho que não, tá? O que eu entendo é o seguinte, a questão logística, a questão do tempo de prateleira, a questão dos produtos frescos, eles tendem as pessoas comprarem menos com medo de queda de consumo. Né? Então, assim, quando você pega o queijo canastra, que é um queijo ainda que tem uma produção limitada, né? Não é um queijo, é um queijo mais artesanal, é um queijo com suas características, particularidades, e que vem conquistando o Brasil como um todo, eu acho que assim, o queijo ele continua com a pegada. Então, assim, eu acho que o foco de quem mexe com queijo canastra seria garantir a capilaridade, fazer com que o maior número de pontos de venda tenham o mínimo de produto no estoque. Então, quer dizer, talvez o que vai ter é uma queda nas grandes vendas. Nas grandes vendas, eu acredito que sim. Mas na questão da reposição, na questão da venda do dia a dia, isso aí não vai acontecer. O que pode acontecer no queijo canastra, aí nós estamos falando dos queijos vendidos aí a 70, 80, 90 reais o quilo, né? É uma migração, que é o que a gente. É outro spoiler que eu vou dar daqui para frente, mas falando já, aproveitando a pergunta da Fabiana. Quer entender que eu quero queijo. Se eu não posso pagar os 70, se eu tenho insegurança, eu vou pagar 60, 40, 30, e aí eu faço uma substituição de marca. Mas isso tudo vai depender do micro momento de consumo. Então, por isso que eu sempre insisto, falando especialmente do queijo canastra, eu já tive lá algumas vezes com alguns produtores, visitando alguns produtores, eu falo da importância de
posicionar o queijo canastra no momento de consumo, para que as pessoas, por exemplo, o queijo canastra derretido, ele é muito bom no café da manhã. Então, posicionando o queijo canastra no café da manhã de forma derretida, isso faz com que as pessoas tenham realmente vontade de comer o queijo canastra para ter aquele sabor, para ter aquela experiência. Então, acho que esse momento é muito importante para trabalhar as questões das receitas, das oportunidades e principalmente da distribuição. Perfeito. Agora, o Bruno Nolasco Machado, ele tem uma pergunta sobre construção civil. E, Bruno, é muito importante que você acesse também o nosso site sebrae.mg. Lá você vai encontrar todas as nossas lives, incluindo uma live que foi feita sobre construção civil. Temos duas, tá? Então, da sua área aí, você pode depois também assistir lá. Mas aí, Gustavo, ele falou para a gente aqui, ó. Qual o impacto no setor da construção civil? Principalmente nos depósitos de material de construção, e no agronegócio, mais relacionado ao investimento em construções. Eu vou voltar aqui, eu consigo voltar aqui rápido a apresentação, só para responder essa pergunta para ele. São muitos números, a gente não consegue guardar todos de cabeça. Mas especificamente do material de construção, eu tenho duas informações a serem retratadas aí para o. Qual é o nome dele? Bruno Nolasco Bruno. Machado. Bruno. Tá. Eu acho que assim, o que é importante entender? O setor de construção civil, né? Ele era um setor que vinha crescendo. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão com uma meta de crescimento de 20% e estão crescendo 25% esse ano até a crise. Então, quer dizer, é um setor que estava em franca expansão, era um setor que estava muita gente tirando recursos da poupança para investir em pequenas obras, né? Seja reforma, seja construção. Então, assim, era um setor que realmente entrou aquecido, né? E a gente pode ver aí que o material de construção já teve uma queda de 60% no que tange cartão de crédito. Qual a percepção que a gente tem, pegando um pouco então esse referencial? A loja de material de construção ela tem por característica dividir em 2, 3, 4, 5, 6 vezes a compra do consumidor. E nesse momento, o que a gente ouve falar é para a obra, segura, vê o que dá para fazer e vamos aguardar. Né? Então, querendo ou não, é um momento agora de estabilização, de segurança, né? Investimento em obras vai depender dessa variável emocional, né? As pessoas têm que acreditar que não vai faltar dinheiro para elas, e aí elas não querem imobilizar esse recurso. Então, eu acho que assim, a gente tende a fazer compras menores, recuperando um pouco o dia a dia do varejo de material de construção, para aí sim fazer as retomadas das obras, dos grandes volumes de negócio. Né? E a dica que eu dou para ele é a mesma, que eu dei agora para o pessoal de lingerie, é a capilaridade. Eu acredito muito na capilaridade como diferencial, então quer dizer, diminuir o ticket médio e aumentar o número de empresas comprando. Né? E uma das variáveis também que todo mundo quer ouvir, que é o aumento do prazo. Então, querendo ou não, hoje, para quem, se eu não me engano, o Bruno, acho que ele é da indústria, e se ele for da indústria, ele vai ter que o quê? Vai ter que aumentar o prazo junto com esses clientes para poder fazer um prazo médio maior. Então acaba que vai virar uma onda que a indústria aumenta o prazo para o varejista aumenta o prazo para o consumidor, e aí começa uma retomada mais lenta e um pouco mais segura. Muito bem. Enquanto você avança aí, vou te fazer uma outra pergunta, agora também ligado à indústria. As campanhas de valorização da indústria nacional, compra da indústria nacional, isso vai atingir algum resultado? Eu vou pedir para fazer de novo, que eu estava tentando. Repete, por favor. O Luiz Francisco ele pergunta para a gente: as campanhas de valorização da indústria nacional, compra da indústria nacional, isso vai atingir algum resultado? Esse eu falo é um grande desafio que eu mesmo levo essa bandeira. Eu acho que quem conhece um pouco do meu dia a dia, principalmente no agronegócio, eu sou uma pessoa que usa a bandeira, seja leal, compre local. Né? E pegando um pouco da linha dele, compre da indústria nacional em vez da indústria internacional. Eu acho que o cenário é todo favorável para isso. Primeiro, porque tudo que você comprar externamente agora, nós estamos falando de um dólar na casa de 5,35. Então, são produtos que vão estar com preço bastante altos.
Então nós estamos falando aí de celulares, nós estamos falando de televisão, nós estamos falando aí de diversos produtos, principalmente eletroeletrônicos, né? E diversos outros segmentos também que tem necessidade de compra de produtos externos. Fiquei sabendo que na parte do agronegócios, toda a questão de adubo, todos os insumos da próxima safra já estão em território brasileiro. Então acaba que isso passa a ser uma oportunidade. Então eu acho que essa sensibilização das pessoas, elas vão acontecer primeiro em segmentos onde a qualidade percebida do produto nacional esteja mais alinhada com a qualidade internacional, né? É onde que o preço passa a ser, preço a preço, passa a ser o diferencial competitivo. Ou então, realmente, esse trade down, ou seja, você abrir mão de comprar marcas que são melhores, porém mais caras, por comprar marcas mais baratas e nacionais. Eu acho que isso aí é uma cultura como um todo, né? Eu acho que essa globalização que a gente está vivenciando e essa velocidade do mundo todo está fazendo a mesma ação, vai fazer com que algumas demandas e algumas ofertas sejam equilibradas. E eu vejo como oportunidade para quem é nacional, para quem é local, se desenvolver com essa pegada assim. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai continuar agora com o nosso conteúdo e já já eu volto trazendo mais perguntas para você. Pode ser, Vanucci? Então pode continuar com o seu material, conseguindo chegar. Enquanto isso, Thaís, não fica brava com a gente, já já a gente vai te responder. Regina Libório, a mesma coisa. Mônica, tranquilos? E Bruno também. Já já a gente continua com as perguntas. Eu vou dar uma sintetizada com algumas coisas, como eu falei, já fiz alguns spoilers, mas vamos lá. Então, pessoal, hoje a previsão de aumento de preço é na casa de 20% a 30% para produtos eletrônicos, computadores e celulares. Então, isso possa ser uma oportunidade para a indústria nacional. Gostaria de ressaltar que a nova lei da informática entrou em vigor dia 1º/4 agora, então muita coisa não está como se diz, na pauta, né, devido ao momento, mas quando o mercado voltar, a nova lei de informática já vai estar em vigor, e isso vai requerer uma atenção de diversas empresas aí, de diversos setores, de diversos segmentos, né? Eu já falei do estoque aí para o pessoal de roupa íntima aí, questão do pessoal também de vestuário como um todo. Eu queria chamar a atenção para essa foto eu tirei agora dentro do centro de distribuição da Amazon, na Alemanha, né? E vocês podem achar que é uma bagunça, alguma coisa nesse sentido, mas vocês estão vendo aí quase 10 milhões de produtos, né? Então, assim, todos eles mapeados, todos eles organizados e sabendo qual rua, qual apartamento cada produto está alocado. Então, que não basta ter toda uma estrutura bonitinha, eu acho que hoje a organização do centro de distribuição, a organização dos depósitos é fundamental para uma retomada, para um momento, né, de limpeza, principalmente dos estabelecimentos comerciais. Material de construção, por exemplo, seria um grande caso, ok? Então, ajustar dia de estoque passa a ser uma oportunidade. Produtos home office, quem atua nessa área, como notebook, internet, câmeras, também é uma oportunidade, né? A dificuldade de logística vai ser um grande gargalo na retomada, e está sendo hoje, né? Ou seja, tem diversas rotas que tem municípios que não deixam caminhões externos entrarem, então acaba que isso vira um empecilho, principalmente para o setor atacadista e distribuidor, né? Precisamos entender também a questão das licitações emergenciais. Está tendo muita oportunidade de compra do governo, o governo vai fazer novas demandas, isso pode gerar uma grande oportunidade aí nas relações de canal B2G, né, que é ligada a licitações e junto ao governo, né? A questão da volatilidade do preço futuro, a gente vai ter aí estoques que foram abastecidos antes da crise com preço em termos dos preços futuros, bem interessantes, e que precisam comunicar isso para mostrar o diferencial competitivo e girar o estoque, mas sempre lembrando que esse reabastecimento ele vai vir mais caro, então o empreendedor vai ter que entender como trabalhar isso, o preço futuro, o preço médio, o preço futuro, né? O preço passado, o preço médio, o preço futuro, né? Eu acho que o momento agora, ele estimula um ambiente de catira, né, que é um termo muito utilizado aí no interior, que é a questão da troca e da permuta.
Eu acho que isso é um fator, um diferencial competitivo. Eu até estava conversando com o Léo e com algumas pessoas antes aí da nossa live, que hoje eu tenho um sonho de ver aí, de repente, um software ou uma startup que ela possa, por exemplo, disponibilizar estoque de diversos segmentos, de forma que possa compartilhar o que eu tenho em excesso, o que eu não tenho em excesso, e fazer esse equilíbrio natural do estoque de uma forma mais rápida, mais organizada, e que todos dentro de uma região, dentro de uma cidade, possam aproveitar esse momento, né? E a última dica que eu dou aqui na questão do supply chain é o que a gente chama de last mile, né? Nunca, antes, a oportunidade, o que significa o last mile? Do contato com o consumidor, né? Vai fazer toda a diferença. Então, quer dizer, preparar essa última milha, preparar esse contato com o cliente hoje, de forma que ele se sinta impactado, que ele se sinta valorizado, isso vai fazer toda a diferença. Então, quer dizer, invista no propósito, no momento de entrega de valor do produto, né? Então, preocupe com a embalagem, preocupe com a logística, preocupe com o tempo, né, dessas entregas, que isso vai fazer toda a diferença como vantagem competitiva para o seu negócio. Questão de venda, né? O consumidor vai estar mais endividado, acho que isso não é dúvida para ninguém, né? Temos que ter cuidado com a relação consumidor, varejo, distribuidor, principalmente quando o distribuidor não recebe do varejo, né? Então temos que estar muito atento a essa rede entre consumidor, varejo e distribuidor, principalmente a questão de fluxo de capital, né? E a questão das oportunidades de negociação com terceiros, que eu já falei um pouco mais cedo, que é a fusão, joint venture, etc., né? Os principais players vão estar disponíveis em adquirir novos negócios. Então, dá oportunidade de você preparar a sua empresa, quem sabe aí, para fazer uma negociação com essas grandes empresas, né? Outra oportunidade que se abre agora é a questão do investimento em marca própria, né? Eu acho que isso tudo vai fazer a gente refletir na importância das marcas, né? E principalmente, por quê? Porque quando você investe em marca, você está pagando ali o spread da marca. E a partir do momento que você tem uma marca própria, você consegue ou ter uma margem maior, né? Ou você consegue ter um retorno sobre o produto que você trabalha. Além disso, ter uma visão comércio e indústria. Então, eu estou vendo hoje várias pessoas, vários segmentos discutirem essa oportunidade da marca própria, principalmente aí no setor do supermercado, material de construção, né? A gente já vê isso sendo discutido com maior ênfase, com maior velocidade. O consumidor ele vai migrar para as marcas mais baratas, que é o trade down, já falei, né? Aumento de prazo de pagamentos, também já falei. A penetração de mercado, que é o que eu falei para mim, que hoje a grande importância é você conseguir colocar o seu produto no maior número de municípios disponíveis. Isso faz com que aumente a capilaridade, né? E que conheça as necessidades financeiras e psicológicas dos seus clientes, que foi aquele caso que eu citei também do pessoal de vestuário, de entender um pouco do comportamento feminino para poder promover a segurança social e outros itens. Então, isso é muito importante, esse relacionamento, não só a solução do produto-preço, mas sim do serviço que é entregue embarcado a esse produto. Então, hoje, não basta ter o produto, tem que ter o serviço, mas também tem que ter o propósito. Então, entender que se você pega o produto, o serviço e o propósito, isso passa a ser um diferencial competitivo e esse consumidor tende a lembrar de você primeiro em relação aos concorrentes. Ok? E-commerce, né? É a grande bola da vez. Eu acho que, sem dúvida, o crescimento é exponencial, a gente vê diversos segmentos indo bem, né? Pet shop, por exemplo, eu já tenho informações que vem crescendo até 300% já a compra de produtos via internet. Não é que cresceu 300%, é aquilo que eu falei, pessoas que antes nunca compraram começaram a comprar via internet, estão abandonando a loja física, né, e indo para o e-commerce, principalmente aqueles que já definiram a marca, já definiram a frequência, já tem uma noção de preço, então acaba que ele começa a migrar para o conceito e-commerce e já fazer essas compras, porque ele já tem uma segurança, já sabe qual o produto, já tem uma noção de preço, né? A questão do omnichannel vai ser cada vez mais relevante. Eu acho que chegou a hora de implementar ações de omnichannel, né? Principalmente os pick-up store ou ship from store, né? Para quem não conhece esses termos, é quando você compra num canal e pega no outro. Então você compra via internet, passa na loja física e pega o produto.
né? Isso tudo vai começar a realmente ter uma outra movimentação. Mas eu quero chamar a atenção no seguinte, que tudo isso vai depender do nível de serviço, que é o tipo de entrega. Tem segmentos, igual a farmácia, por exemplo, que consegue entregar em 2 horas, mas na lingerie, por exemplo, já não tem essa característica. Então, eu acho que é entender que cada segmento vai ter as suas particularidades e entender como isso pode melhorar o seu negócio, principalmente no conceito de nível de serviço ou Customer Success, né? E aí, essa migração vai depender de quê? Da experiência da compra digital. Então, eu vi muita gente correndo para poder investir na plataforma digital, mas eu tenho muito medo dessas pessoas que vão, devido à necessidade, correr, mas sem um planejamento, sem uma preparação, sem uma logística pronta, e aí ele vai começar a ter problemas que já aconteceram 10, 15 anos atrás, e voltar aí ao estágio anterior. E aí esse consumidor, de uma certa forma, ele ficar restrito a essa compra, ou ter uma experiência de compra não ser tão positiva. Então eu peço atenção para quem realmente está querendo migrar, eu acho que é a hora. Eu tenho 2 clientes meus que estão indo para a experiência de compra digital, e esse é o recado que eu falo para eles. Eu acho que a gente precisa ir com velocidade, a gente precisa ir com certeza, mas a gente precisa ter o mínimo de preocupação com o cliente e toda a cadeia. Desde o momento que a pessoa faz o pedido, seleciona o pedido, garanta o produto, faça a logística, entrega, faça a cobrança da maneira correta, para que não tenha nenhum atrito com esse cliente e que seja uma compra realmente que ele faça, pô, valeu a pena. Ou economizei dinheiro ou economizei tempo. E aí, quando você economiza tempo e dinheiro, é quando realmente essa migração vai acontecer de forma bem natural, porque já existe a confiança com aquele canal. Ok? E, por fim, a questão do marketing, né? Eu acho que hoje, já falei várias vezes aqui, capitalizar é a maior estratégia, é o que eu acredito, é o que eu defendo, né? A gente não sabe quantas ondas vão vir pós-Covid-19, então eu acho que nesse momento, entender que pode vir outras crises ou outras ondas maiores ou menores, a gente não vai saber com esse efeito, só daqui a um tempo que vai ser possível responder, né? E aí vem algumas dicas, né? Tem ações institucionais para melhorar o ambiente. Eu sei que vocês estão aí na região, por exemplo, de Nova Serrana, né? Eu vi, por exemplo, indústrias como Arezzo, grandes marcas, produzirem sapatos, doarem sapatos para hospitais em prol de divulgar as marcas, em prol de divulgar essas ações. Já que as fábricas estão paradas, eu vi muita gente produzindo máscaras, né? Então, aproveitando o parque parado e começaram a produzir essas máscaras para poder atender as cidades, os hospitais nas regiões. Então, acho que pode ser uma oportunidade, não só para eles, mas para diversos outros, pessoal de roupa íntima também, de repente, trabalhar agora nesse momento de necessidade de vender máscaras, né? De repente, pode ser um produto substituto, um produto que possa realmente, ele já conhece a capilaridade, tem todo ali um grupo de pessoas que podem comprar esses produtos, né? E aí, tendo um preço justo, ter a qualidade garantida, por que não, de repente, ativar esse consumidor que já vem comprando seus produtos disponibilizando essas máscaras residenciais ou comerciais, porque todos vão precisar na volta, né? Nós temos que entender que quando o governo liberar o relacionamento social, ainda vai existir ainda o medo, vai vir uma consequência. Então, eu acredito que muita gente vai querer sair de máscara ainda, até que isso realmente gere uma confiança. E, principalmente, a preocupação com os vendedores, né? Os vendedores vão ter que ter todo esse novo modo de atendimento, né? De manter essa segurança, manter esse trabalho. Então, vejo a importância de repente, estar utilizando esses meios para poder fabricar essas máscaras. Cuidado dos parceiros, né, que eu acabei de falar, ou seja, temos que preservar o relacionamento, relacionar, saber quem é quem. E uma coisa que, para mim, faz toda a diferença, que é tomar decisões rápidas, mesmo que amanhã precisem ser revistas. Eu acho que isso é um pouco que está no sangue do empreendedor. O empreendedor corre risco na hora que ele enxerga a oportunidade, na hora que ele enxerga que ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar notoriedade. Então, quer dizer, não tenha medo de tomar decisões. Tome decisões, mesmo que amanhã você tenha que voltar atrás. Eu acho que isso, para esse momento, é uma dica também assim, muito importante. Mas não subestime a crise, né? Seja cauteloso, né? Ninguém é mais inteligente que todos nós juntos, né? Cuidados com golpistas, que eles vão aparecer e já estão aparecendo, infelizmente,
pessoas que só chegam para atrapalhar e para criar mais insegurança diante desse cenário, né? Mas também tem o seguinte, não tem a sensação de querer abrir sem ter a certeza que vão ter clientes. Ou seja, não adianta nada a gente abrir nossas lojas, abrir o comércio como um todo, colocar as pessoas trabalhando e o fluxo de clientes ser baixo. Ou seja, além de não ter venda, a gente agora passa a ter custo, né? Então, muito cuidado nesse retorno, nesse equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, os últimos insights aí para o Covid, agora para a gente poder realmente finalizar, né? A Deloitte, ela gerou um plano de 100 dias, então quem quiser acessar esse documento, ele está comigo, mas também está disponível na internet, só digitar plano de 100 dias Deloitte, onde tem esses pilares, que é governança, gestão, impactos, cadeia de suprimento, clientes, receitas, tecnologias, que foi um pouco do que eu falei aqui durante a nossa live. Saia do piloto automático, assuma a direção do seu negócio, não adianta mais previsão de venda, previsão de compra, agora é hora de voltar à base, né, iniciar de novo. Agora é hora de aprender, curta esse momento, oxigene, né, respire, né, entenda o que está acontecendo para poder não tomar decisões precipitadas. Então, a saber aprender nesse momento é fundamental. Foque, respeite a crise, mas foque no seu negócio. Eu acho que hoje a importância de entender que o cenário externo macroeconômico é importante acompanhar, mas a gente não muda ele. Foca no seu negócio, foca naquilo que está na sua mão, né? Toda crise gera oportunidade, é um jargão, mas é bom relembrar nesse momento, né? Volte ao básico. Lembre qual foi o início quando você começou a empreender. Eu acho que ali tem dicas interessantes para poder voltar à sua base e entender de alguns pontos que você utilizou naquele momento para crescer. Eu acho que fazer essa regressão, ela deixa a gente mais forte e coloca a gente com mais energia para enfrentar esse cenário, ok? Faça o arroz com feijão, não é? Mas com amor. Eu acho que hoje esse é o grande diferencial. Fazer arroz com feijão por dinheiro não está dando tanto sucesso como arroz com feijão com amor. Ou seja, tem que ter tempero. As pessoas têm que sentir prazer naquilo ali. E isso como é que faço? Existe um termo em inglês, em japonês, que chama Ikigai, né? Ou seja, a sua empresa coloque a paixão, a missão, a profissão, a vocação que você tem e transforme isso em propósito. Então é aquilo que eu falei. O seu produto, ele tem um serviço, mas ele não é suficiente hoje. Ele tem que ter o produto, o serviço e o Ikigai, que seria o propósito. Ok? Respeite a demanda, não antecipe a oferta. Em última instância, a demanda é algo que você pode, como é que fala? Pensar como é que vai acontecer, né? Mas a oferta, ela só pode ser disponibilizada quando a demanda acontecer, senão você vai ter alto nível de estoque e alto nível de endividamento. Então, muito cuidado nesse equilíbrio entre o momento de oferta e questão de demanda. Saiba perceber qual será esse momento, né? E esteja preparado para mudanças, né? Seja flexível, mas principalmente ágil, né? Então, gente, para poder agora terminar mesmo, precisamos saber para onde vamos, né? E confiar esse instinto de sobrevivência a nós. Porque eu acho que todos nós, eu faço parte desse grupo de pessoas que gosta de empreender, que ama o empreendedorismo e que vê que a solução do nosso país vai passar por sobreviver, por esse instinto. Então, independente de onde essa escada vai levar a gente tem que ter a certeza que lá na frente tem algo bom esperando a gente. Ok? Então, gente, muito obrigado. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Passou um pouco aí, uns 15 minutos da nossa conversa, mas já respondemos algumas perguntas e eu me coloco à disposição agora para novas perguntas, algumas coisas que vocês querem disponibilizar. Obrigado, Júnior. Passo a voz para você. Muitíssimo obrigado pela participação, principalmente por ter trazido para a gente tantos insights, né? Essas pesquisas, números, informações realmente tangíveis, que a gente olha e vê ali, tem fonte de pesquisa, né? Tem visão de mercado. Com certeza agregou muito para todos nós. E a Thaís Terra, a pergunta dela eu acredito que você já tenha respondido, mas eu vou aqui, ela trouxe uma consideração, mas no final ela faz uma perguntinha legal. No nosso caso, a lingerie, aqui em Juruáia, trabalhamos com as sacoleiras, as revendedoras,
que utilizam a venda de lingerie para complementar a renda ou até mesmo uma renda única. Você acha que depois dessa fase será um negócio ainda mais promissor? Essa renda extra, essa renda única da lingerie? Eu acredito que sim. Né? Culturalmente no Brasil funciona muito bem. Né? Essa questão dos informais, que agora estão virando microempreendedores individuais. Né? Então a gente vê esse movimento. Eu acho que com esse movimento do governo, com esses R$ 600, muita gente vai virar microempreendedor, vai ver a importância de ser oficializado, de pagar como autônomos, o INSS. Eu acho que agora as pessoas vão descobrir a vantagem de ser oficial, né? Então, eu acho que isso é o segredo que eu vi. Não escutei. Formalizados, né? Formalidade, desculpa. Então, assim, eu acredito que nesse momento ter esse grupo de soldados, né, que são essas empreendedoras das pontas, fazendo a venda de roupa íntima, né, e não só o setor de vestuário, vários outros setores utilizam esses refeiros, né, essas pessoas para poder fazer esse trabalho. Então, eu acredito que, sim, esse momento eu acho que a grande preocupação que as indústrias de Juruália e outras indústrias de vestuário precisam ter nesse momento é fazer o relacionamento com essas pessoas, aproveitar para dar treinamentos online, aproveitar para poder entender algumas particularidades que elas estão passando, seja dificuldade financeira, seja dificuldade de mercado, né? Ou seja, fazer com que também elas se preparem, porque o sucesso dessas indústrias, como elas estão longe dos mercados, esses atravessadores diminuem um pouco a percepção do que está acontecendo na ponta. Então, acho que nesse momento, fazendo workshops, entendendo como é que está o dia a dia dessas empreendedoras nas pontas, para que realmente possam montar uma rede e, assim, na hora que o mercado voltar, eles conseguirem trabalhar todas essas premissas, que são os valores, os princípios, que realmente vão fazer a diferença na ponta, porque vão ser um monte de gente vendendo o mesmo produto, e aí você vai comprar de quem? O preço a gente sabe que faz toda a diferença, mas quem tiver, eu acredito que um produto, um serviço embarcado e um propósito, aquela pessoa tende a pagar um pouco mais para poder levar aquilo para casa, porque aquilo faz sentido para ela. Excelente. E para finalizar, temos uma última pergunta. Você já nos posicionou aqui sobre o turismo, mas eu acho que vale a pena reforçar isso para o Cláudio Ramos. Ele falou para a gente o seguinte: acredito que nenhum setor econômico será tão impactado quanto o setor de viagens e turismo durante esse pós-crise. Durante e o pós-crise, a retomada será muito lenta. Qual dica você daria ao empresário que vive desta exclusivamente da atividade, como donos de meios de hospedagem, agências e etc. Cidades como Tiradentes e São Lourenço estão paradas. Eu para mim, talvez vai ser o setor que vai sair mais forte pós-crise, vai ser o turismo, porque realmente é o que vai ser mais impactado, né? Eu acho que agora chegou o momento realmente de entender que o turismo navegou numa onda, né, uma onda, entre aspas, favorável, porque a economia estava favorável, as classes C e D começaram a ter acesso a esses produtos e serviços, o que fez com que o número os aeroportos crescessem, as passagens aéreas crescessem, o turismo de negócio crescesse, ou seja, o turismo virou realmente um dos maiores setores do produto interno bruto no Brasil. E agora realmente vem esse impacto todo e como é que fala? É uma necessidade. Eu costumo falar o seguinte: a partir do momento que você tem esse cenário que o turismo está vivenciando, eu acho que o principal produto é se reinventar. Eu acho que aproximar principalmente das pontas, né, de quem, as agências de turismo, trabalhar mais próximo de quem são seus hotéis, quem são seus parceiros, empresas aéreas, entender como é que vai surgir isso. Mas para isso você precisa ganhar fôlego, precisa ganhar tempo, né? E a única dica que eu dou é pegar empréstimo, infelizmente, com taxas mais baratas, que é o que está acontecendo no BDMG, que eu falei que é a taxa de 0,41 mais 5%, para tentar sobreviver o capital de giro até lá, né? E se preparar de forma, como é que eu posso tentar traduzir? Se organizar para o futuro, né?
Eu acho que quem conseguir se organizar, fazer essas redes de relacionamento, pegar hotéis, passagens aéreas e começar a vender isso a partir de julho, agosto, setembro, com preços promocionais, com destinos mais estruturados. Então, não é só vender o hotel, só vender o aluguel do carro, só vender a passagem aérea. É vender uma experiência no restaurante, é vender uma experiência quando a pessoa chegar no hotel, ter uma cesta de café da manhã de produtos da região. Ou seja, é começar a reinventar, começar a trazer recursos não só desses 3 produtos, que é hotel, avião e carro, e sim realmente começar a trazer outros produtos que vão agregar valor, porque acaba que quando a gente viaja, tanto lazer como turismo, a gente consome, né? Então acaba que se você conseguir agregar esses outros produtos, esses outros micromomentos dentro da sua cesta de produtos, isso vai fazer toda a diferença para o setor de turismo, é o que eu acredito. Me ouve que ele deu uma pausa aqui, mas acho que voltou. Vanucci, então, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição. Mais uma vez, o Sebrae trazendo informações relevantes para que a gente possa passar esse momento. Gostaria de agradecer novamente aos nossos colegas do Sebrae Minas e de outros estados, agradecer também os nossos parceiros e os nossos clientes. Continue conectados com a gente em todos os nossos canais de atendimento. Utilizem também das nossas consultorias à distância na nossa plataforma digital www.sebrae.mg. Não esqueçam também do nosso 0800 570 0800 e também tem o nosso canal do WhatsApp, que é 31 99822 8208. Conte sempre com o Sebrae, o parceiro dos pequenos negócios. A gente se vê em breve em mais uma live, já já. Um abraço e até mais. Obrigado, Vanucci, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e estamos juntos aí. Um abraço, até mais. Obrigado.